Oi, Camila, conseguiu entrar? Oi, consegui. Ok, Agora sim. ok. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Gente, vamos dar início então, já são 7h06. A doutora Camila conseguiu. Não tô te ouvindo, Thiago. Agora. Tá Ah, ouvindo tá. agora? Sim. Todo mundo ouvindo? Dá um ok no chat aí. Ok, todo mundo bem. Boa noite, gente, para quem não tinha falado ainda. A doutora Camila acabou de entrar, a gente vai começar, já são 19h06, né? Ali em Brasília. O nosso Open Class é um evento que é vinculado à nossa pós-graduação, né, de oncologia multiprofissional. A gente faz alguns eventos previamente ao lançamento da pós, para divulgar a pós e divulgar um pouco o que é a oncologia, né, na sua visão multiprofissional. A gente faz alguns eventos, algumas aulas, trazendo profissionais de várias áreas que possam conversar um pouquinho com vocês sobre a oncologia, né? Hoje a gente trouxe a doutora Camila, que ela é fisioterapeuta de formação, né? Ela é fisioterapeuta do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em Ciências da Reabilitação pela Uniswan e faz doutorado em pesquisa clínica em saúde da mulher pelo IFF, Instituto Fernando Figueiras, no Rio de Janeiro, né? E tem pós-graduação em oncologia e saúde da mulher, né? É especialista em oncologia pela BFO. Camila, você quer projetar aí a sua aula? Tá, vou colocar Sim? então. Ok, vai no screen. Foi? Vai indo, peraí. Isso, abriu. Todo mundo está visualizando a tela? Deixa eu ver se o pessoal responde. Sim. Ok. Então, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte. Eu acho melhor a doutora Camila seguir a aula. Quem tiver alguma pergunta, vai colocando no chat, que eu posso interromper em alguns momentos e fazer a pergunta. E quem quiser falar, a gente pode deixar para o final, e aí a gente consegue discutir no finalzinho as demais dúvidas, ok? Ok, Camila, quando quiser, pode começar. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Eu queria agradecer, o Thiago me apresentou, eu queria agradecer o convite por estar participando dessa aula. Para poder falar, né, é um prazer estar aqui falando com vocês um pouco da minha rotina aqui no hospital e falar um pouco também de como é o nosso atendimento integrado aqui com a equipe multidisciplinar. Deixa eu... Estou tentando passar, peraí. Foi. Foi. Bom, o câncer ele é um problema de saúde pública, né, mundial. E quando a gente pensa no câncer ginecológico, o número de novos casos de câncer no mundo entre as mulheres, né, principalmente os ginecológicos, a gente vê que o câncer do colo de útero está em quarto lugar, né, e o câncer de corpo do útero ou endométrio ele está em sexto lugar. Em relação ao número de mortes, né, no mundo também em mulheres, o câncer do colo do útero é responsável, né, por estar em quarto lugar entre o número de mortes. Já no Brasil, o câncer do colo do útero ele se encontra na terceira posição, depois do útero ou do endométrio em oitavo lugar. Camila, está me ouvindo? Travei. Acho que deu uma travada. Oi. Deu uma travadinha. Voltei. Ok, peraí, a sua imagem. Faz o seguinte, desliga a sua imagem, Oi? desliga a sua câmera, para ver se fica melhor.
Desligar a minha imagem? Fecha o seu vídeo, que eu acho que fica melhor a qualidade para não... Tá, peraí. Vai. Isso, tenta falar agora para ver se... Tá, então o câncer de vulva e de vagina, eles são mais raros, né, dentre os cânceres ginecológicos, então o câncer de vulva representa apenas 5% e o câncer de vagina 2%. Meu Deus. Então, quando a gente pensa no câncer ginecológico... Camila, só um minutinho. Volta 2 slides só, porque aquele que travou ficou meio cortado para o pessoal escutar. Qual é esse? Não, o anterior. Volta, mais um. Aí. Volta desse aí. Não, tá, esse aqui fala o número de novos casos esperados no mundo, né, entre as mulheres. E aí, nesse caso, o câncer do colo do útero, ele vem em 4º lugar e o câncer de endométrio em 6º lugar. Quando a gente fala em número de mortes por câncer no mundo, né, entre as mulheres, o câncer do colo de útero também se encontra em 4º lugar. No Brasil, o câncer mais incidente dentre as mulheres, né, está o colo de útero em 3º lugar, ele sobe aí um patamar, né, na posição, seguido do câncer de ovário em 7º lugar e o corpo do útero em 8º lugar. O câncer de vagina e de vulva, eles são mais raros dentre os tumores ginecológicos, então, mas eles representam 5% para o caso do câncer de vulva e o 2% no câncer de vagina. Quando a gente pensa em câncer ginecológico, a gente pensa nessa topografia. Então, a gente fala sobre o câncer de ovário, o câncer do colo do útero, o câncer do corpo do útero, né, ou do endométrio, o câncer de vagina e o câncer de vulva, sendo que no câncer de vulva, ele engloba os grandes e pequenos lábios, o clitóris, o meato uretral, o introito vaginal e também essa partezinha aqui do períneo. Então, o câncer de colo de útero, ele inicia-se a partir dos 30 anos, aumentando o seu risco até atingir o pico etário entre 50 e 60 anos. Então, ele é um tipo de câncer que acomete mais as mulheres jovens. Não que não pegue mulheres, né, mais velhas, mas preferencialmente as mulheres mais jovens, porque ele está relacionado com a infecção, né? O principal fator de risco é a infecção pelo HPV, que tem muita relação com o início da atividade precoce sexual, com a multiplicidade de parceiros. Apesar disso, ele é um tumor com grande potencial de prevenção e cura quando ele é diagnosticado precocemente. O principal teste diagnóstico é o preventivo, é o Papa Nicolau, que é a principal estratégia de rastreamento do câncer de colo de útero. Os principais sinais e sintomas do câncer de colo de útero é o sangramento vaginal após a relação sexual, esse é o mais comum, seguido da dispareunia, que é a dor na relação sexual. Geralmente, na fase inicial da doença, o paciente apresenta leucorreia, que é aquela saída de secreção escura, amarelada, com mau cheiro. E nos casos de fase avançada da doença, pode apresentar dor pélvica, pressão no reto e na bexiga, por compressão tumoral, dor e linfedema em membros inferiores, quando já há acometimento de vasos e linfonodos, presença de fístulas vésico-urinárias e reto-urinárias e insuficiência renal por comprometimento do ureter também. E eu coloquei essa imagem só para ilustrar o que é uma fístula. É um trajeto anormal que pode acontecer entre a bexiga e a vagina, no caso da fístula vésico-vaginal, ou um trajeto anormal entre o reto e a vagina. O que a paciente geralmente apresenta de sintoma, né? No caso da fístula vésico-vaginal, é a incontinência urinária, que é o que elas vêm se queixando. E no caso da fístula reto-vaginal, é a presença de saída de fezes pela vagina. Isso é importante a gente saber, porque às vezes elas chegam no nosso ambulatório, né, ou no nosso consultório com uma queixa de incontinência urinária. E a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial se aquilo ali realmente é uma incontinência urinária clássica ou se não é uma fístula vésico-vaginal. E o câncer de endométrio, mais de 90% dos casos, eles encontram-se em mulheres acima de 50 anos, na pós-menopausa. Então, diferente do colo de útero, ele pega mulheres um pouco mais velhas, atingindo seu pico aos 65 anos.
Também observa-se uma boa sobrevida, desde que seja detectado nos estadiamentos iniciais. Ele já está relacionado com os fatores hormonais e pode ser diagnosticado pela ultrassonografia, pela tomografia ou pela ressonância. Também pode ser realizado as esteroscopias. Os sintomas que o câncer de endométrio traz, né? Sangramento pós-menopausa, dor pélvica, cansaço, perda de apetite e emagrecimento e trombose nas fases mais avançadas. O câncer de ovário. Algumas mulheres que já desenvolveram câncer de mama e são portadoras das mutações dos genes do BRCA1 e BRCA2 são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de ovário. A prevenção desse tumor ela é limitada pelo pouco conhecimento, né, de suas causas e também pela indisponibilidade de técnicas para um diagnóstico precoce. Geralmente, os diagnósticos eles são feitos de uma forma ocasional e numa fase mais avançada, porque o tumor já está apresentando sintomas, e ele pode ser diagnosticado também pela ultrassonografia, pela tomografia computadorizada, e através do CA-125, que é um marcador tumoral que pode ser encontrado nos exames de sangue. Os sinais e sintomas, numa fase inicial, na maioria das vezes, são assintomáticos. Já nas fases mais avançadas, a paciente pode apresentar mudança dos hábitos miccionais e intestinais por compressão tumoral mesmo. Então, pode apresentar uma urgência urinária, uma dificuldade, uma dor para urinar ou até mesmo para defecar. Distensão abdominal, a ascite, né, que é aquele abdômen distendido. Dor abdominal, edema em membros inferiores por compressão do tumor mesmo dos vasos e linfonodos e restrições respiratórias, porque o próprio abdômen distendido, a própria ascite, já favorece essa dificuldade respiratória. O câncer de vulva, ele é mais raro, engloba grandes e pequenos lábios, clitóris e períneo. Também pode estar relacionado com a infecção pelo HPV. Mulheres que têm doenças dermatológicas com inflamações crônicas também pode ser um fator de risco, como líquen plano, líquen escleroso, e ele é diagnosticado pela vulvoscopia. Os sinais e sintomas são prurido, dor ou mal-estar no introito vaginal, dispareunia, que é a dor na relação sexual, e dor pélvica. O câncer de vagina, sua forma primária, felizmente, ela é rara. Então, a maioria dos tumores malignos da vagina, eles são metastáticos, ou do colo do útero, ou do endométrio. Também tem uma relação com HPV. Pacientes que fizeram radioterapia prévia, por exemplo, para o colo do útero, que fizeram radioterapia ou bracterapia, né, no canal vaginal, isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de um câncer de vagina. E o diagnóstico diferencial é investigar histórico de câncer, já que ele é um tumor, a maioria dos casos é um tumor metastático, e através da colposcopia. Sinais e sintomas: corrimento vaginal, dispareunia e o sangramento após a relação sexual. As formas de disseminação do câncer ginecológico, né, através de invasão direta, por continuidade e contiguidade, né, pela proximidade dos órgãos pélvicos, né, é bem contínuo aquela ligação, o corpo do útero, colo do útero, vagina, então eles têm uma continuidade, uma contiguidade que favorece essa disseminação, através das vias linfáticas e via hematogênica. Então, o tratamento do câncer ginecológico, ele é basicamente composto de cirurgia, geralmente nos estadiamentos mais iniciais, seguida de radioterapia e quimioterapia. Sendo que, às vezes, no estadiamento avançado, o paciente não tem condições favoráveis de realizar a cirurgia, eles são indicados fazerem radioterapia e quimioterapia como tratamento de primeira escolha. No caso, quando o paciente fica com margem de segurança comprometida, ou são tumores muito agressivos, também tem indicação de fazer radioquimioterapia. Independente de qualquer um desses tratamentos oncológicos, é fundamental a atuação da equipe multidisciplinar na prevenção e no tratamento das sequelas desse tratamento.
Então, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, a gente tem a medicina, né, que vai ser responsável por estar fazendo essa indicação clínica, né, de acordo com o estadiamento do doente. Então, se vai ser cirurgia, se vai ser quimioterapia, se vai ser radioterapia, se vai ser os três, enfim. Eles é que vão estar fazendo essa indicação. A fisioterapia vai estar atuando na prevenção e no tratamento dessas sequelas do tratamento oncológico. A psicologia vai estar ajudando no enfrentamento, né, do diagnóstico da doença em cada fase desse tratamento. A nutrição vai estar ajudando em relação ao preparo desse doente para que ele possa ter condições, né, clínicas e nutricionais de estar encarando um tratamento oncológico. O serviço social pode estar auxiliando nos direitos do paciente oncológico, que muitas das vezes eles nem sabem que tem possibilidade de alguns benefícios, né? Então elas podem estar orientando em relação a isso, e a enfermagem, que vai estar acompanhando e monitorando esse paciente durante todo o tratamento oncológico também, ajudando na prevenção e no tratamento das suas complicações. E agora eu vou falar um pouquinho de cada área e no final a gente vai focar na fisioterapia, que é a minha área, né? Então, a medicina vai estar relacionada à indicação clínica, né, desse doente. Então, nos estadiamentos iniciais, a modalidade primária é a cirurgia, mas aquele tumor precisa ter condições favoráveis, o paciente precisa ter condições favoráveis para estar realizando a cirurgia. No caso em que os tumores não podem ser ressecados totalmente, aí já está indicado fazer a radioterapia concomitante com a quimioterapia. E aí, nesses casos, né, tanto para o colo de útero como para o endométrio também, a quimioterapia pode estar auxiliando na fotossensibilização da radioterapia ou até mesmo no tratamento paliativo. E no caso do câncer de ovário, é mais a cirurgia e a quimioterapia mesmo, eles não respondem à radioterapia. Então, o que o serviço social pode estar contribuindo no tratamento oncológico? Está orientando a possibilidade do saque do PIS e do FGTS do paciente ou do seu dependente, orientar a aquisição do RioCard e a possibilidade de transporte gratuito caso o paciente resida em outro município. Isso é muito importante para que ele possa dar continuidade ao tratamento oncológico e conseguir frequentar também as terapias. A concessão de bolsa de alimentos, isso acontece aqui no INCA, mas de acordo com critérios institucionais. O INCA voluntário também concede, né, vale transporte para alguns pacientes que não conseguiram o benefício, mas também de acordo com critérios institucionais. Eles realizam autorização de visita extra e acompanhamento na enfermaria, que agora está um pouco limitado por conta da pandemia. E a liberação de cadeiras de rodas e cadeira higiênica quando houver indicação. Então, na maioria das vezes, já tem uma atuação conjunta aí com a fisioterapia, eles solicitam a nossa avaliação, né, para a indicação de cadeira de rodas e cadeira higiênica para o paciente. Se a gente realmente verificar que há uma indicação, eles conseguem essa liberação, essa doação junto ao INCA voluntário. A enfermagem vai estar acompanhando e monitorando o paciente nos diferentes momentos do tratamento oncológico, seja na internação para cirurgia ou até mesmo numa internação por uma intercorrência clínica, durante a quimioterapia e até mesmo durante a radioterapia, para prevenção e tratamento das radiodermites. Essa é a questão de aprazar as medicações, realização dos cuidados com a ferida oncológica, com drenos e sondas, toda essa questão de retirada de ponto, dreno, sonda. Além disso, aqui no hospital, a gente tem uma enfermeira que faz o ambulatório da sexualidade, e aí ela pega principalmente pacientes que realizam radioterapia, seja a radioterapia pélvica, que é a teleterapia, ou a bracterapia, que é a radioterapia interna na vagina, mas ela também absorve pacientes com disfunções sexuais pós-cirúrgicas, e ela faz esse primeiro contato com o paciente pós o tratamento de radioterapia. Então, ela já antecipa esses cuidados e direciona tanto para a ginecologia, para o retorno com o médico, quanto para a fisioterapia. Então, para a gente, isso é muito interessante, porque ela já adianta algumas coisas com essa paciente. Então, quando elas vêm para a gente, elas já vêm sabendo de algumas coisas e a gente só aperfeiçoa esses conhecimentos, né? Então, ela já antecipa a questão da hidratação, da ingestão de líquidos, de preferência 2 litros de água por dia, já inicia a importância da atividade física,
para essas pacientes, não só para a prevenção de complicações, como também de futuras recidivas, né? A gente já tem estudos falando que a atividade física ajuda nessa questão. Já orienta a realização dos exercícios de dilatação vaginal. Em relação à vigilância corporal, né? Já orienta o paciente o que ela pode, o que ela não pode, não deve sentir em relação ao tratamento, né? O que é normal e o que não é normal no pós-tratamento. Os cuidados com a pele, com a mucosa, a higiene, hidratação, principalmente a hidratação vaginal, e encaminha para a fisioterapia e para a ginecologia. A psicologia vai estar prestando esse atendimento aos pacientes que apresentem dificuldades emocionais no enfrentamento do diagnóstico, no tratamento e também dos seus efeitos adversos. Aqui na instituição, eles realizam atendimentos ambulatoriais em grupo, realizam também atendimento em conjunto, na equipe multi. Então, por exemplo, já acontece muito com a gente aqui na fisioterapia, principalmente nas questões relacionadas às disfunções sexuais. A gente precisa da ajuda da psicologia. Eu já realizei um atendimento em conjunto com a psicologia, porque eu tive problemas com o marido de uma paciente que não aceitava que ela tinha que fazer exercício de dilatação vaginal, e como ela não conseguia ter relação sexual, ele achava que, já que ela não tinha relação sexual, ela não podia fazer exercício de dilatação vaginal, enfim. Então, a gente conseguiu fazer um atendimento... Oi? Então, a gente conseguiu fazer esse atendimento em conjunto. Realiza atendimento na enfermaria e no CTI, quando tem alguma indicação, dando suporte não só para o paciente, mas para o familiar, no caso de pós-óbito. A nutrição vai estar auxiliando no preparo do paciente, né, para o início e para a manutenção do tratamento oncológico, minimizando a caquexia e sarcopenia. Além disso, ela ajuda a amenizar os efeitos colaterais do tratamento, né, nas mucosites, nas esofagites, náuseas, vômitos, bocal seco, alteração do paladar, constipação e diarreia. Isso ajuda bastante a gente aqui da fisioterapia, principalmente na questão das incontinências fecais, porque a gente precisa ter uma formação adequada de um bolo fecal para que a gente possa conseguir a continência. Nas insuficiências renais, na proctopatia actínica e na cistite actínica, orientando qual é o melhor alimento, qual é a melhor bebida para diminuir a irritação da mucosa vesical e intestinal. Em relação à palestra de alimentação saudável, eles ajudam bastante a gente aqui na fisioterapia no que diz respeito à prevenção e o controle do linfedema dos nossos pacientes, porque a gente bate nessa tecla de que o controle da obesidade auxilia na prevenção do linfedema. Então, quando a gente vê que a paciente está obesa, está acima do peso, a gente encaminha para a nutrição e elas fazem esse trabalho, né, com essa palestra de alimentação saudável. E aí, o que a fisioterapia pode estar atuando, né? Nas disfunções miccionais, nas disfunções sexuais, nas disfunções anorretais, nos linfedemas de membros inferiores, nas dores pélvicas, radiodermite, neuropatia periférica, fadiga oncológica. A gente tem um arsenal aí bem grande para estar atuando. Em relação à neuropatia periférica, que é aquela lesão, né, nervosa, que pode ser causada tanto pela quimioterapia, como um trauma cirúrgico, por exemplo, ou por uma compressão tumoral. E aí, o que a gente tem de tratamento disponível, né, para a neuropatia periférica? A própria eletroestimulação, que vai estar auxiliando nessa questão da regeneração nervosa, de sensibilização, cinesioterapia, e uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, que é a fotobiomodulação. Ela tem uma resposta bem legal nos quimioterápicos que atuam na mitocôndria. Então, a gente pode estar usando laser para melhorar esses sintomas relacionados à neuropatia periférica. Em relação à dor pélvica, eu coloquei o conceito da Cicely Saunders, porque eu acho que ele acaba fazendo essa integração multidisciplinar, né? É uma definição de dor total que está relacionada a aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. Então, quando a gente fala do físico, é porque realmente há uma lesão real ali, né, que está causando aquela dor. A questão emocional relacionada ao medo, né, o medo da doença, medo da morte, medo do enfrentamento, né, do tratamento. Em relação ao social, porque está relacionado ao medo de adoecer sozinho, se aquela pessoa é provedora daquela família, dela morrer, e depois como é que vai ficar, né, quem vai ajudar aquela família no sustento. A dor espiritual relacionada ao medo da morte. Então, eu acho que esse conceito, ele ajuda a fazer essa integração com toda a equipe multi.
E aí, qual seria o tratamento que poderia estar ajudando nessa questão da dor pélvica, né? Massagem, cinesioterapia, qualquer tipo de terapia manual, o próprio TENS, que é muito conhecido, e a fotobiomodulação também, relacionada ao laser infravermelho, que ajuda a atuar na dor. A fadiga oncológica, né? Aquela sensação persistente de cansaço e exaustão, aos pequenos esforços, como tomar banho, ir do quarto para a sala, subir 1 ou 2 degraus, e essa fadiga oncológica ela pode estar relacionada à própria doença ou aos efeitos colaterais do tratamento oncológico. O tratamento pode ser feito através de tratamento medicamentoso, e aí é com a parte médica, né? De prescrição de medicamentos que vão ajudar a aliviar os sintomas que podem estar contribuindo para essa fadiga oncológica, e exercícios aeróbicos, exercícios funcionais e orientações em relação à conservação de energia. Então, orientar o paciente a não realizar muitas tarefas durante o dia, orientar que ele fracione essas tarefas, que tenha um intervalo para descanso, orientar uma boa noite de sono, né? Tudo isso pode ajudar na conservação de energia. Em relação às disfunções miccionais, né? A gente vai estar atuando principalmente nas incontinências urinárias, nas bexigas hiperativas e nas retenções urinárias. As disfunções miccionais oriundas da cirurgia, na maioria das vezes, são causadas por uma denervação do sistema simpático e parasimpático, pela própria instabilidade uretral, que pode acontecer na manipulação cirúrgica, próprio trauma cirúrgico dos músculos do assoalho pélvico e também pela deficiência estrogênica, que é causada pela retirada dos ovários, por exemplo, em mulheres que não estavam na menopausa antes do tratamento oncológico. Então, essa deficiência estrogênica também pode vir a trazer uma disfunção miccional. Em relação à radioterapia, nós vamos ter as cistites por radiação, as disfunções do trato urinário inferior, estenose, fístula ou até mesmo segundo câncer primário, como a gente já tinha comentado lá no câncer de vagina. Mas a gente vai estar atuando mesmo nas disfunções relacionadas ao trato urinário inferior. Então, qual seria o tratamento dessas disfunções miccionais? Seriam, basicamente, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que pode ser feito através de biofeedback, seja ele pressórico ou eletromiográfico, pode ser manual, pode ser com algum dispositivo, a própria eletroestimulação, o treinamento vesical, a terapia comportamental que a gente faz aqui em conjunto com a nutrição, para estar orientando alimentos que possam não estar irritando mais ainda essa bexiga. Nas disfunções anorretais, elas são causadas, né, principalmente por uma urgência, elas apresentam, né, principalmente urgência evacuatória, aumento da frequência evacuatória e a própria incontinência fecal. O tratamento é bem parecido com o da incontinência urinária, né? Então, a gente também pode estar usufruindo do treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que pode ser com qualquer dispositivo, cones vaginais, biofeedback pressórico, biofeedback eletromiógrafo, a própria terapia manual mesmo, eletroterapia. A gente pode fazer uso também, orientar as massagens intestinais para os pacientes que tendem a constipação, orientar um bom posicionamento na hora de sentar, né, no vaso sanitário, não só para esvaziamento vesical, como também para esvaziamento retal. E também utilizar a técnica do balonete para tratamento da complacência e da sensibilidade retal. As disfunções sexuais, né, geralmente são a dispareunia, que é a dor no ato sexual, diminuição da lubrificação, estenose vaginal, que é o fechamento, encurtamento da vagina, né, o vaginismo, que é aquela dificuldade de você introduzir qualquer coisa na vagina, pode ser o pênis, um dilatador ou até mesmo o espéculo na hora da avaliação ginecológica, desejo sexual hipoativo e a dor pélvica. O que a gente orienta para a prevenção, né, e também para o tratamento da estenose vaginal, de preferência, iniciar a dilatação vaginal após 2 a 4 semanas do término da rádio da bracterapia, de preferência de 5 a 10 minutos, 3 vezes na semana. Começar com um tamanho menor do dilatador e ir progredindo gradativamente. Utilização de lubrificantes, observar que pequenas quantidades de sangue podem ocorrer, mas se isso acontecer em grande quantidade é importante ela procurar um médico.
utilizar os dilatadores para a dilatação vaginal, mesmo se a paciente for sexualmente ativa. E você pode associar também os dilatadores a outras técnicas fisioterapêuticas, como massagem perineal, né, laser, enfim, qualquer coisa que sirva para ajudar na questão da estenose. A radiodermite, na maioria das vezes, é acompanhada pela enfermagem, então são elas que estão ali avaliando diariamente a paciente na radioterapia. Então, elas é que prescrevem toda a questão dos cremes, né? Mas às vezes as pacientes podem chegar para a gente ainda com algum grau de radiodermite, então a gente pode estar orientando banho de assento com camomila em temperatura ambiente, usar óleos, né, de calêndula, andiróbica, que ajudam na cicatrização, ou até mesmo utilizando o laser para fotobiomodulação. Hoje a gente já tem estudos que falam sobre a segurança do laser e também que ele apresenta melhora na radiodermite, enquanto que em alguns casos o paciente nem desenvolveu radiodermite quando utilizou para prevenção, né? O linfedema de membros inferiores é tratado através da terapia física complexa, né? Então, ela tem aquelas duas fases de redução em que a gente vai ter cuidado com a pele, drenagem linfática, exercício e as bandagens compressivas, que é o enfaixamento compressivo. E na fase de manutenção, a gente vai ter cuidado com a pele, drenagem linfática, exercícios e a substituição da terapia compressiva pelas meias compressivas. Então, só para ilustrar que uma paciente com um membro inferior enfaixada, a outra já fazendo uso da meia compressiva. E para finalizar, eu deixo essa mensagem que é da Cicely Saunders, que eu gosto muito, que eu me importo pelo fato de você ser você, não me importa até o último dia da sua vida e faremos tudo o que tiver ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para viver até o último dia da sua morte. Apesar de ser uma mensagem que a gente pensa, mas isso aí é para cuidados paliativos, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento desde o primeiro momento que a gente encontra com o paciente oncológico, porque ele é paliativo desde o primeiro momento que ele tem esse diagnóstico. Então, se a gente tem esse pensamento, eu acho que a gente vai conseguir oferecer o melhor que a gente pode dar para ele. E aí, essa aqui é a minha equipe, né? A de cima é a equipe da fisioterapia, faltando acho que aí uma pessoa, se eu não me engano, e aqui embaixo é a equipe multi, em que a gente tem a enfermagem, a nutrição, técnico de enfermagem, a psicologia. E é isso, pessoal. Espero ter conseguido passar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para esclarecer. Obrigado, Camila, pela excelente aula. Aqui no chat, acho que não vi nenhuma pergunta. Espera aí. Num certo momento, a minha conexão caiu. Eu voltei depois, o chat acho que apagou. Eu estou trabalhando, mãe. Desliga o áudio aí, gente. Mãe? Estou conversando com a médica. Deixa eu desligar aqui o áudio da pessoa. Alguém tem alguma pergunta? Camila, está me ouvindo? Camila? Eu acho que a Camila caiu. Eu acho que ela caiu. Deixa eu ver se ela volta aqui, peraí. Deixa eu ver se ela volta. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar no chat, deixa eu ver se ela me responde aqui, se ela caiu. Ela está entrando aí. Enquanto ela volta, deixa eu dar um informativo. O Instituto IB deve entrar em contato com as pessoas que entraram no grupo, né, para
oferecer vão divulgar, né, a nossa pós-graduação e oferecer um desconto a quem tiver interesse, né, em fazer inscrição, ou nos demais cursos. Até maio, quando começa a pós, nós vamos ter outros eventos voltados para a oncologia muito profissional. A gente vai divulgar nas redes sociais, vamos divulgar nos grupos aí do paliativo, né, nacional, e de fisioterapia e oncologia nacional, né? E aí, quem tiver interesse pode participar dos próximos eventos, eles são sempre gratuitos. E quem tiver interesse em fazer a pós-graduação em oncologia muito profissional, a gente vai entrar em contato com vocês amanhã e vai oferecer uma condição especial para quem tiver interesse em fazer a inscrição. Ela vai começar em maio, tá bom? Acho que tem uma pergunta aqui no chat. Ok, deixa eu só ver se Camila consegue entrar. Tiago. Oi. Boa noite, Tiago. É a Alessandra, Alê. Oi, ela Alessandra. não está conseguindo retornar. Tá, ela me mandou aqui, está tentando. Ela me mandou aqui no Zap. Vamos dar mais um minutinho, ver se ela consegue voltar. Obrigado, Alê. Ela está entrando já. Já liberei a entrada dela. Oi, Camila. Voltou? Tá ouvindo? Vou conectar o áudio. Camila, tá ouvindo? Oi, Tá conseguindo ouvir? agora tô. Ok, voltou, né? Queria Conseguiu entrar entrar pelo celular. Conseguiu pelo Porque, celular, né? não sei o que Certo. aconteceu aqui, não. Tá, tem uma pergunta aqui da Juliana. Ela perguntou assim: foi citada a importância da identificação da fístula tanto retal quanto vaginal. Gostaria de saber se essa complicação ela é diagnosticada através da ultrassonografia ou pela inspeção é possível perceber? Não, pela inspeção, não. Se for fístula vésico-vaginal, eles fazem um exame chamado cistoscopia, né, em que eles introduzem como se fosse uma câmerazinha, né, pela uretra e vai seguindo todo aquele canal para poder descobrir aonde está esse trajeto, né, da fístula. E em relação ao reto, às vezes na palpação eles conseguem identificar, né, mas assim, pela ultrassonografia, não. Clinicamente, pelo exame, né? No caso da fístula retal, você conseguiria ver a saída de fezes, ou fezes pela vagina, ou xixi pelo reto, pode acontecer algumas vezes. Sim, é o que o paciente relata, né? E aí é uma hipótese diagnóstica que, na maioria das vezes, eles nem. Às vezes, da fístula, da vésico-vaginal, sim, mas a reto-vaginal é muito. Se o paciente relata, e eles verificam, né, assim, na inspeção também, quando está fazendo. Coloca o espéculo e vai fazer um exame e vê que tem presença de fezes no canal vaginal, é meio característico esse diagnóstico, né? É quase fechado que será isso, né? Sim. Ok. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para a gente finalizar. Dentre essas complicações aí das pacientes que têm o câncer ginecológico, qual que você acha que é de mais difícil manejo para a equipe multi ou para a fisioterapia em específico?
não sabemos que seja mais incidente, mas o que é mais difícil de tratamento, você acha, em relação à sua experiência? Eu acho que as incontinências urinárias e fecais, e a própria disfunção sexual, né? Eu acho que tem aí um leque, né, muito grande e a necessidade da integração de toda essa equipe multi para poder estar ajudando o paciente. Tem até uma a ver com a outra, né? As incontinências acabam afetando a questão sexual, né? Associado a todas as complicações, né? A questão social, o paciente às vezes daí entra em depressão porque não quer sair de casa, né? E aí tem a questão da psicologia, a nutrição também pode estar ajudando em relação a alguns tipos de alimentos que podem, né? Uns aumentam essa questão da incontinência, outros diminuem um pouco, então isso também ajuda. Então, acho que essas precisam de uma atenção especial. Sim, com certeza. Gente, mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Eu vou fazer uma foto final aqui. Quem quiser e tiver interesse de abrir a câmera para a gente fazer a foto, seria interessante. Quem não tiver interesse, não tem problema, eu faço o print da tela. Eu vou dar aí 15 segundos para quem quiser ajeitar o cabelo e retocar a maquiagem. Os demais, se não tiver interesse, tudo bem. Agradeço a presença de todos. Tinha até mais pessoas no grupo, né? Alguns entraram e acabaram saindo, né? Os próximos eventos que a gente tiver vinculado ao Instituto IB em relação à nossa pós, a gente vai divulgar nas redes sociais e nos grupos. Quem tiver interesse é sempre bem convidado para participar, para discutir. A gente vem aqui não só divulgar a oncologia, mas também criar discussão sobre um tema que eu acho que é bastante interessante, que nos estimula, né? Tanto Camila como eu, a Alessandra, também, a gente tem bastante tempo de caminhada na oncologia, e aí a gente sempre que possível se reúne para discutir algo sobre o assunto. Muito obrigado. Vou fazer o print aqui, vamos sorrir. 1, 2, 3. Agora tem uma foto também. Já fiz o print. Sorri. Foi. Gente, muito obrigado. Deixa eu só ver aqui, Camila, 2 mensagenzinhas no chat, se há alguma pergunta. Gratidão por compartilhar o conhecimento. Obrigado. Foi a Juliana. E a Alessandra mandou parabenizar a Camila pela palestra. Ficará gravada. Ela é gravada pelo Instituto IB. Eu não sei como é que eles disponibilizam, mas eu posso ver lá com a coordenação de marketing para ver como é que se fica disponível para vocês em alguma base aí de dados aí da internet, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. Se cuidem. Até o próximo encontro. Obrigado, Camila, pela palestra. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau.